Sou o professor Fábio e eu vou mostrar para vocês que no Enem se repete as questões. Tá? A gente tem a questão aqui de 2019 da prova azul, questão 159, que nos diz o seguinte: o dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que ao colocar uma placa de propaganda em seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de o motorista perceber a placa do anúncio é de 1,5. Ou seja, 1,5 é 50%. Então, quando tu passa na estrada, tem 50% de chance de ver a placa que ele colocou. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com o anúncio de seu restaurante ao longo desta rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instalada fosse superior a 99 sobre 100. Ou seja, ele vai botar placas até que tenha 99% de chance ou mais para serem vista a placa do restaurante. A quantidade mínima de placas da propaganda a serem instaladas é... Lembre que uma das placas já estava lá, ele quer saber quantos que eu tenho que colocar a mais, tá? Mas observa, a probabilidade de ver a placa do restaurante é de 1,5, que é 50%. Se tem 50% de chance de ver a placa, tu tem 50% de chance de não ver. Isso se chama probabilidade complementar. Olha só, se ele quer ter pelo menos uma placa ser vista, a probabilidade de pelo menos uma placa ser vista ser superior a 99%, significa que ele quer que seja menos de 1% para não ver. Se usa a fórmula da probabilidade complementar. A probabilidade de não ver é 100% menos a probabilidade de ver. Então a probabilidade de não ver vai ser quanto? Cada placa que tu colocar, tu tem a probabilidade de não ver de 50%, que é 1,5. Então a primeira placa é 1,5, a segunda placa é 1,5, a terceira placa é 1,5, mas eu não sei quantas placas são. Na multiplicação delas, de N placas, vai me dar a probabilidade de não ver. E a probabilidade de não ver tem que ser inferior a 1%. Então eu vou ter aqui, ó, 1,5 elevado na N, porque são N vezes, que eu não sei quantas são, é menor do que 1 sobre 100. Como é que eu vou fazer isso? 1 elevado na N dá 1. 1 elevado a qualquer expoente dá 1. 2 elevado na N dá 2N. Tem que ser menor do que 1 por 100. Vamos multiplicar isso em cruz? 1 vezes 100 dá 100, e 2 na N vezes 1 dá 2 na N. Então 2 na N tem que ser maior do que 100. Bom, isso aqui é de fato que tu tem que saber para a prova do Enem. 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é o dobro, 8. 2 na quarta é 16, que é o dobro de 8. E assim a gente faz rapidamente isso na prova. Qual é o expoente que 2 elevado a expoente vai ser maior do que 100? Olha lá, 2 na 6 dá 64, não é maior do que 100. 2 na 7, 128. É maior do que 100. Então o expoente tem que ser 7. 7 placas para quê? Para a probabilidade de ver pelo menos uma ser maior do que 99%. Só que uma das placas já existiu, tem essa pegadinha no final. Ainda bem que não tem alternativa 7 placas. Achei 7 placas necessárias. Já existe uma, eu tenho que instalar 6 placas e a resposta é letra D. Se você está gostando da aula, dê um like aí embaixo, inscreve no nosso canal Delta Medicina Online. Agora a gente vai ver a prova de 2021, né, do Enem. Nós temos aqui a questão número 142 da prova azul. Tá? Diz assim, ó, o organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada o jogador lança 3 dardos e a pontuação pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. A organização considera que, em média, o jogador tem em cada lançamento 1,5 de probabilidade de acertar o dardo no alvo. Bom, o que é esse 1,5? É 50%. Então, cada dardo que tu vai jogar, tu tem 50% de chance de acertar. Se tu tem 50% de chance de acertar, pela probabilidade complementar, tu tem 50% de não acertar. Olha só, acertar 1,5. Não acertar também 1,5, que é 50%. Tá? Daí diz assim, ó, ao final de tornar o jogo mais atrativo, planeja
modificar as regras, de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 9 décimos, que é 90%. Né? Então ele quer a probabilidade de acertar os dardos, né, para o campeonato ficar mais atrativo, maior do que 90%, ou igual. Né? Por isso que eu botei maior ou igual a 9 sobre 10. Para isso, decide aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo. Então, o que ele quer? No começo são 3 dardos, mas o jogo não está atrativo. Né? Ele quer aumentar o número de dardos para quê? Para a probabilidade de acerto ser maior ou igual a 9 sobre 10. Se eu tenho a probabilidade para acertar pelo menos um maior ou igual a 9 sobre 10, para errar vai ser o quê? 1 sobre 10. Eu aplico a fórmula da probabilidade complementar, a probabilidade para não acertar é 1 menos a probabilidade de acertar. Eu vou fazer MMC aqui, ó, 10 menos 9 vai dar 1 sobre 10. Então a probabilidade para não acertar tem que ser menor do que 1 sobre 10, porque para acertar tem que ser maior ou igual a 9 sobre 10. Qual é a probabilidade de não acertar? Cada dardo que tu joga, para não acertar, tu tem a probabilidade de 1/2. O primeiro dardo 1/2, o segundo 1/2, o terceiro 1/2. E assim cada vez que tu jogar, tem 50% de chance de errar. Para ser menor do que 1 sobre 10, vai ser N vezes, que eu não sei o número de dardos. Como eu tenho 1/2 multiplicado por 1/2 por 1/2, N vezes, isso vai dar 1/2 elevado na N, que vai ser menor do que 1 sobre 10. 1 elevado na N dá 1, 2 elevado na N dá 2 na N, menor 1 sobre 10. Como que eu vou resolver isso? Né? Eu vou pegar o 10, multiplicar em cruz, vezes 1 dá 10, e 2 na N vezes 1 dá 2 na N. Pessoal, a mesma coisa da prova lá de 2019, certo? 2 ao quadrado é 4, 2 na 3 é 8, 2 na 4 é 16, assim tu vai fazendo, sempre dobrando os valores. Nesse caso, qual é o valor que vai ser maior do que 10? 2 na 2 é 4, não é maior do que 10. 2 na 3 é 8, não é maior do que 10. 2 na 4 é 16, fechou. 16 é maior do que 10. Então o N, sendo 4, eu já tenho a possibilidade de ser maior do que 10, que vai ser a possibilidade para não acertar menos de 1 sobre 10. Então esse é o número mínimo de dardos que eu tenho, que é a resposta letra B. Provado mais uma vez que as questões do Enem se repetem.